Para o passo a passo de hoje, vamos utilizar materiais básicos do crochê, como um fio, uma tesoura, agulha para crochê, uma agulha de tapeçaria e algumas miçangas ou meia pérola preta. Eu vou estar utilizando o fio amigurumi, mas você pode usar o fio da sua preferência. Qualquer dúvida pode deixar na área de comentários e vamos começar o tutorial. Para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico e na sequência 2 correntes, já contando com esta primeira do anel. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer 12 pontos altos. Insiro a agulha no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Para a segunda volta, vamos fazer 2 correntes, laço, no primeiro ponto, introduzo a agulha e faço 2 pontos altos, um aumento. Nesta segunda volta, vamos prosseguir fazendo 2 pontos para cada ponto da base. Ficaremos com um total de 24 pontos altos. Fechei a minha segunda volta com um ponto baixíssimo, inicio a próxima volta com 2 correntes e um ponto alto aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos, um aumento. Então, nós vamos seguir esta sequência de um ponto alto, um aumento por toda a volta. Ficaremos com 36. Para prosseguir, vamos dar início à quarta volta, fazendo 2 correntes e um ponto alto no primeiro ponto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. No ponto seguinte, vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Seguiremos com esta sequência de 2 pontos, um aumento por toda a volta e ficaremos com 48 pontos. Para a quinta volta, vamos iniciar fazendo 2 correntes, laço, aqui no primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos altos. Laço fio e no próximo ponto faço um ponto alto. Neste ponto seguinte, no próximo, vamos fazer ponto médio. No próximo ponto, também faço ponto médio. Nos 2 próximos pontos, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Pulo um ponto e no ponto seguinte, faço 2 laçadas na agulha, introduzo, busco fio, laço e tiro de 2 em 2 alças, fazendo ponto alto duplo. Faço 5 pontos altos duplos no mesmo espaço. No próximo ponto, vou repetir mais 5 pontos altos duplos. Ficará desta forma. Na sequência, vamos pular um ponto da base,
No ponto seguinte, faço ponto baixíssimo. Sigo fazendo 9 pontos baixíssimos. Segundo, terceiro, até chegar no 9º ponto. Pulo um ponto da base e no ponto seguinte, vou fazer 5 pontos altos duplos, igual aos anteriores. No próximo ponto, vamos fazer 5 pontos altos duplos. Após finalizar, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Nos 2 próximos pontos, vamos fazer 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Sigo fazendo 2 pontos médios, um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faço um ponto alto e no próximo ponto vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No ponto seguinte, vamos trabalhar um ponto alto e seguiremos fazendo 2 pontos médios, um ponto para cada ponto. Agora faço 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. E na sequência, 7 pontos baixíssimos. Sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Na sequência, faço 2 pontos médios, um ponto para cada ponto. Faço um ponto alto no último ponto e um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos da 5ª volta. Agora introduzo a agulha apenas na alça de fora do ponto e faço ponto baixo. No próximo ponto, repito e faço isso por toda a volta. No final, corto o fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Com uma outra cor de fio, faço o anel mágico e dentro dele trabalho 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e para esta segunda volta vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto da base,
ficaremos com um total de 12 pontos. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a terceira volta, inicio com uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No próximo ponto, faço ponto baixo. E no ponto seguinte, faço mais um ponto baixo. Após fazer os 3 pontos baixos, nós vamos fazer 2 pontos baixos no próximo ponto e repetiremos por 3 vezes no total. Então, será uma sequência de 3 aumentos. Para seguir, vamos fazer novamente uma sequência de 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. E novamente faremos uma sequência de 3 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da base por 3 vezes. Finalizo a volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a quarta volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto da base, totalizando 18 pontos. No final, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos cortar o fio, deixando uma sobra para a costura. E vamos bordar o focinho utilizando a agulha de tapeçaria e um fio preto. Com um fio de uma outra cor, estou utilizando o fio na cor vermelha, faço o anel mágico e 3 correntes, já contando com a primeira do anel mágico. Agora, dentro deste anel, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Novamente, vamos repetir 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes e um ponto baixíssimo. Ficará desta forma. Agora, introduzo a agulha nesta área aqui das correntes e faço 3 pontos baixos aqui dentro. Faço 2 correntes
introduz a agulha. Agora nós vamos fazer 4 pontos altos fechados juntos. Então, laço, busco o fio, laço, busco o fio, laço, busco o fio, a terceira repetição. Agora a última, laço, busco o fio, a quarta repetição. Laço, tiro todas as alças, faço uma corrente. Nós vamos repetir isto em todos os espaços entre os pontos. Serão 4 repetições no total. Ficará desta forma. Agora, irei fazer 2 correntes, trabalho 3 pontos altos em cada um espaço das correntes e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Após fazer o acabamento com ponto baixo, nós vamos cortar o fio, deixando uma sobra para acabamento. Dobre ao meio desta forma e passe o fio no meio da peça. Na sequência, nós vamos costurar o focinho bem aqui no meio da peça, perto do anel mágico, sempre passando o fio de um lado para o outro. Após finalizar a costura do focinho, cole os olhos e o laço. Faça uma outra parte igual a esta e vamos unir com agulha e linha da mesma cor que fizemos as peças. Então, vamos utilizar esta alça que ficou em relevo e vamos passar a agulha desta forma, sempre inserindo a agulha no mesmo lado que iniciamos. E este é o resultado do nosso porta-moedas em crochê de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo!